existem coisas na vida que a gente precisa passar pra valorizar outras. Vocês já pararam pra ver isso? Como tem coisas que a gente super valorizava e não deveria dar tanto valor assim. Ou coisas que a gente muda a percepção ao tempo. Ou coisas que a gente achava que seria maravilhoso. Aí depois que a gente vê, a gente pensa tipo, talvez não era isso mesmo que eu queria. Mas como Deus sabe sempre de todas as coisas e guia a gente pro caminho certo, mesmo que seja pra passar pelo errado primeiro, mesmo que seja passar pelo errado primeiro pra daí você ver qual era o certo. Eu lembro quando eu tava na época de ensino médio que eu precisava escolher o meu curso da faculdade. Eu sempre sofri muita pressão intelectual, talvez. A minha mãe é uma pessoa super inteligente, meu pai também. Apesar do meu pai não ter formação, ele é muito inteligente, ele tem formação técnica, né? Mas além dele ser muito inteligente, ele sempre buscou muito conhecimento. Eu acho que eu comentei com vocês aqui já. Eu acho que eu já comentei com vocês aqui que os meus pais são aquelas pessoas que no café da manhã discutiam sobre o Império Romano. A minha mãe tem 3 faculdades e uma pós-graduação. Então eu tinha muita pressão. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre fui aquela criança que não precisava mandar estudar. E eu sempre fazia a minha tarefa. Eu sempre fui muito responsável. E inclusive eu sempre gostei muito da área médica, de saúde, enfim. Eu tinha uma pressão absurda pra fazer medicina. E eu vou confessar pra vocês que um dos motivos pelo qual eu não escolhi medicina foi pelo meu medo de não passar no vestibular de primeira. Pelo meu medo de decepcionar as pessoas e eu mesma, de que eu não era capaz de fazer isso. Hoje em dia eu jamais me arrependo da minha escolha. Eu amo demais ser nutricionista e eu vejo que talvez eu não me encaixaria tão bem, né, na área médica. Era uma possibilidade, eu gosto de medicina ainda, mas não, eu me encaixo mais em nutrição, eu gosto mais de nutrição. Só que foi uma coisa que contou na época. Hoje em dia, talvez eu teria feito um vestibular de medicina. Não que eu faria medicina, mas só pra eu provar pra mim mesma que eu era capaz de passar. Tanto que eu passei em primeiro no vestibular de nutrição. Mentira, em terceiro. Eu passei em primeiro no processo seletivo com as notas do ensino médio. Mas no vestibular eu passei em terceiro. As 2 primeiras pessoas passaram em medicina. Aí eles não fizeram nutrição, tipo, da minha turma. Eu tinha passado em primeiro. Mas talvez eu também teria passado, entende? Mas eu tinha medo, na época, de decepcionar. Eu não sei se mais as pessoas ou eu mesma. Eu ia chegar num ponto. Eu já vou chegar lá. E eu lembro que eu dizia assim pra mim. É que eu sou muito teimosa, né, também. Que eu não sabia se eu ia só fazer nutrição. Mas assim que eu botei os pés na faculdade, eu sabia que eu ia terminar ela. Se eu quisesse trocar de profissão, eu faria outra coisa depois. Eu ia ser nutricionista e outra coisa. Mas nutrição eu ia terminar. Porque eu preciso botar um fim nas coisas que eu começo. Mas, entrando na faculdade, eu conheci várias pessoas que trocaram de curso, que faziam gastronomia, algumas terminaram e daí foram pra nutrição, ou que faziam medicina e daí não gostaram, foram pra nutrição, ou que faziam odonto, não gostaram e foram pra nutrição, ou que faziam educação física, não gostaram e foram pra nutrição, ou que faziam nutrição e depois não gostaram e foram pra administração. Teve uma colega minha, é uma amiga minha da faculdade, que ela fazia nutrição. Daí ela trancou, foi pra administração. Daí ela não gostou, voltou pra nutrição. Ela se formou nutricionista comigo e agora tá fazendo medicina. Tem meninas que eu conhecia da biomedicina também, que faziam nutrição, faziam biomedicina. Aí umas trocaram pra farmácia, umas trocaram pra medicina.
pessoa se frustra por não ir atrás do sonho dela por medo. Eu não falei com essa minha amiga que tá fazendo medicina agora, mas eu tenho quase certeza que ela queria isso quando começou a nutrição. Eu entendo que às vezes a gente não passa no vestibular, né? Não é um vestibular fácil, mas a gente precisa percorrer nossos sonhos e ir atrás deles, né? Acho tão incrível. E a gente precisa aprender a valorizar mais as nossas escolhas, sem a pressão ou a opinião dos outros. Mas isso não é fácil. Viu? O vídeo de hoje não tinha tema e eu criei uma discussão gigante. E como às vezes a gente precisa conhecer outras realidades para mudar nossa opinião também. Eu acho que por muito tempo a sociedade viveu num modelo em que tudo era muito engessado e certo, e que aos poucos a gente precisa entender que nem tudo precisa ser assim. Tem coisas que talvez funcionem melhor sendo engessadas e certas, mas tem tantas coisas que funcionam melhor sendo voláteis e você tendo a opção de mudar e de escolher. E que a mudança muitas vezes é ótima. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um super